Olá, eu sou a Juliana, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino Região Leste 4. Hoje nós iremos falar sobre adaptação curricular. Você não pode usar isso pra pintar. Ah, por quê? Por quê? Isso é de escrever. Mas não é lápis? É, mas escrever é escrever, pintar é pintar. Mas não tem lápis de cor dessa cor. Eu escrevi meu nome com lápis cor de roça. Não pode? Pode, mas ele não foi feito pra isso. Ai, chega, vai. Tabata, tá na hora de ir pra escola, guarda isso. Não, esse não pode pôr aí. Esse vai no estojo. Ah, por quê? Porque esse é diferente. Você não escreveu com roça? Mas o rosa é diferente. Guarda logo tudo isso que você já tá atrasada. Uma bela reflexão, não é? Esse curta foi finalista do primeiro Festival Claro Curtas 2008 com o tema Diversidade e Inclusão. A educação deve ser acessível a todos, e se somos diferentes, adaptações são necessárias. A legislação já prevê isso na LDB, no artigo 59, onde fala que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Lembrando que transtorno global do desenvolvimento era o termo que se utilizava quando a LDB surgiu. Hoje utilizamos o termo TEA, que significa transtorno do espectro autista. A resolução número 2 de 2001 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no seu artigo 17, fala que, em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, pública e privada devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e a adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema. O currículo é o ponto de partida para a adaptação curricular. Ele é a base comum que devemos trabalhar com os alunos. A adaptação é uma ação para contemplar os alunos que não conseguem atingir os objetivos de forma comum. Alguns professores já fazem essas adaptações e talvez não se dão conta, pois não registram. O registro é muito importante para acompanhar o planejamento, o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação. Essas adaptações normalmente já fazem parte do dia a dia do professor. O que falta é apenas o registro. Pensando no meu aluno, eu preciso partir daquilo que ele já sabe. Não posso me basear no que ele não sabe, pois torna-se muito difícil o trabalho. O norteador, no caso, é a competência deste aluno e não a deficiência. Um aluno de anos finais, em ensino médio principalmente, que não lê e não escreve, se eu me focar nisso, eu não consigo desenvolver o trabalho. Preciso saber o que ele já sabe, para nortear o trabalho com ele, pois nessa fase espera-se que
ele já tem a competência leitora e escritora desenvolvida e muitas vezes não tem. A partir daí, pensar em como atingir os objetivos com ele, de que forma. Devemos priorizar o processo de ensino ou aprendizagem e não o resultado final. Lógico que eu tenho que ter estabelecido o que eu quero alcançar, porém a prioridade é o processo. Cada pequena evolução do aluno é um avanço importante. Tenho que estabelecer o que é funcional para este aluno. O aluno com deficiência intelectual, o autista, na maioria das vezes, tem grande dificuldade em questões abstratas. No ensino médio, por exemplo, conceitos de física, química se tornam bem difíceis. Nesse caso, é necessário eu estabelecer o que é funcional para este aluno neste momento. Por exemplo, estou trabalhando eletricidade com a turma. Se eu falar de conceitos mais aprofundados, cálculos, o que o meu aluno vai compreender? Talvez mais funcional seria estabelecer o que é importante ele aprender dentro de eletricidade. Por exemplo, o consumo de um chuveiro, ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, sobrecarga de energia, muitas lâmpadas acesas. Essas questões, de repente, seriam mais funcionais a esse aluno. Então, é preciso saber o que o aluno deve aprender, como e quando ele vai aprender e como e quando eu vou avaliar. Lembramos que atividades tiradas da internet de forma aleatória, sem pensar no aluno em específico, torna-se atividade, na maioria das vezes, sem significado. É lógico que eu posso me recorrer à internet, retirar essas atividades de lá, porém, eu não posso esquecer desses passos, que é pensar no aluno. Outro ponto são as atividades infantilizadas. Elas podem não trazer efeitos positivos. Precisamos tomar cuidado para não constranger o aluno, principalmente os alunos dos anos finais do ensino médio, que eles já têm uma compreensão do que eles conseguem e do que eles não conseguem. Para algum aluno em especial, eu posso, em alguns momentos, para chamar a atenção para a atividade, utilizar algo de interesse, como, por exemplo, imagens de super-heróis, personagens, porém eu preciso levar em consideração todos os aspectos já citados, ter um objetivo específico para esse aluno, para essa atividade, e não simplesmente dar atividades infantis para ele realizar no terceiro ano de ensino médio, sem um objetivo específico. E aí, como que eu vou fazer tudo isso, né? Primeira questão é a observação e os registros. Então, eu tenho que observar o meu aluno, eu tenho que conhecer quem é esse aluno, ter um vínculo, né? O autista, por exemplo, ele precisa criar vínculo com a pessoa que está ali na frente, com os colegas, porque senão ele não vai conseguir permanecer na sala de aula, ele não vai conseguir permanecer de forma tranquila, então ele precisa estabelecer um vínculo e registrar essas informações que eu tenho. Depois é a coleta de informações com os familiares, com as escolas que esse aluno já passou, as informações que eu tenho dos profissionais que atua com este aluno, por exemplo, relatórios, né? Eu preciso ter essas informações. Depois são os relatórios iniciais. Então, todo aluno com deficiência, no início do ano, é necessário fazer uma avaliação inicial.
eu conhecer esse aluno, isso em conjunto com os outros professores, né, em conjunto com a sala de recursos, quando esse aluno participa da sala de recursos. Então, todos os profissionais que ali envolvem esse aluno, precisa ser construído essa avaliação inicial. E aí, a partir daí, eu vou começar a planejar as minhas aulas. Né? Como que eu vou planejar? Eu tenho que levar em consideração todos esses dados levantados, né? O professor da sala de recurso deve planejar o desenvolvimento das habilidades mais frágeis do aluno, lembrando que a colaboração do professor da sala de recursos é de extrema importância para o professor da sala regular. Né? Muitas vezes, o aluno ele participa da sala de recursos em outra unidade, que aí dificulta um pouco. Então, assim, uma sugestão para facilitar esse trabalho é a comunicação através de relatórios, né? O professor da sala de recursos encaminha relatórios para a sala regular, solicitando algumas informações, o professor da sala regular a mesma coisa, e aí essa troca é de grande importância para o aluno. Lembrando que a sala de recursos não é sala de reforço, tá? A sala de recursos é uma sala onde será trabalhado as habilidades fragilizadas apontadas lá no início pelo professor da sala de recursos. Lembrando que não é sala onde o aluno, sala de reforço, não é uma sala onde o aluno vai para fazer a lição de casa, é uma sala onde o professor vai trabalhar as habilidades específicas que foram diagnosticadas na avaliação inicial no início do ano. Aspectos importantes a serem levados em conta são os aspectos sensoriais, né? Então, por exemplo, alunos autistas, eles podem ter hipersensibilidade ao tato, então, atividades para dar as mãos, por exemplo, numa atividade do EMAI, de matemática, então eu preciso pensar que eu tenho que adequar essa atividade para que esse aluno possa participar da mesma forma que os outros. Ou um aluno, né, ainda falando do autista, por exemplo, que tem hipersensibilidade à audição. Então, atividades onde eu vou promover muito barulho, né, eu preciso também pensar nessa questão. E a questão de salas de aula com muitas informações, né, muitas figuras na parede, muitos desenhos, tudo isso pode atrapalhar. Na verdade, não só o autista, né? Questão de outros alunos também, muita informação dentro da sala de aula, a gente tem que pensar até que ponto isso é viável, para não tirar a atenção desse aluno. Muitas vezes o aluno não consegue ficar na sala de aula por conta desse excesso de informação, né? E aí o professor tem que ficar saindo da sala, então a gente precisa observar todos esses aspectos. Então é necessário pensar nas questões sensoriais, né? Que envolvem esses alunos. E aí eu vou trabalhar uma atividade, eu sempre penso em todas essas questões. E nas questões ambientais, alguns alunos com deficiência têm o déficit de atenção, ou às vezes ele nem tem a deficiência e tem apenas o déficit de atenção. Então, o posicionamento dele na sala, se esse aluno senta próximo à janela, onde passa gente o tempo todo, tudo isso vai tirar a atenção dele. Então, eu tenho que pensar nesses aspectos para construir o meu planejamento. Alunos com baixa visão, por exemplo, sentar na frente e no meio da sala pode colaborar muito, né? A organização da sala, os agrupamentos produtivos, tudo isso são aspectos que eu devo pensar para poder construir a minha adaptação curricular.
né? E aí ter um grande resultado com essa adaptação. A execução é algo possível e flexível, lembrando que o registro da trajetória é muito importante para que acompanhe esse aluno e para que eu faça mudanças quando for necessário. A avaliação deve ser baseada nos objetivos previamente fixados, deve ser contínua, deve ser diagnóstica e processual. Devo avaliar de acordo com todo o processo de ensino-aprendizagem. Ter um portfólio do aluno é muito importante. O avanço do aluno, muitas vezes, é de forma mais lenta. Por isso, é muito importante os registros do professor e das atividades do aluno. Às vezes, o professor trabalha e não consegue observar o avanço deste aluno, pois o tempo dele é muito diferente do tempo esperado. Nesse caso, os registros das atividades irão facilitar a verificação deste avanço a longo prazo. É importante conhecer as potencialidades do aluno, fazer com que o aluno consiga viver com autonomia. Então, primeiro, ele necessita das habilidades básicas para viver com autonomia e depois desenvolver as habilidades acadêmicas. Precisa estabelecer o que o aluno precisa aprender para sua autonomia, sobrevivência e exercício da cidadania. Primeiro eu penso nos objetivos e depois nas atividades e estratégias. Um cuidado que devemos ter também é no momento de avaliar, lembrando que o aluno deve ser avaliado ele com ele mesmo, prestando muita atenção no processo. A avaliação deve ser elaborada de acordo com o que foi trabalhado com o aluno. Temos opções de fazer escrita, oral, individual, em dupla, em grupo, através de desenhos, imagens, auxílio de um escriba, tudo de acordo com o que já foi observado sobre o aluno. Um mito que se tem é que não se pode dar 10 para o aluno com deficiência. Isso é mito. Ele deve ser avaliado de 0 a 10 e ter a nota correspondente ao que for alcançado. A sua evolução e os objetivos dessa avaliação devem estar de acordo com a adaptação curricular desse aluno. E não é porque ele tem deficiência que eu irei dar nota 5, por exemplo, sem ao menos avaliar. Devemos avaliar se houve avanço ou não, e essa avaliação serve como um diagnóstico para os próximos passos. Aprovação ou reprovação? Da mesma forma que é mito a questão da nota, também é mito que não pode reprovar. Porém, devemos levar em consideração muitos aspectos no momento do conselho final. A reprovação não deve servir como um castigo para nenhum aluno, muito menos para o aluno com deficiência. Todo aluno está sujeito às mesmas situações de reprovação ou aprovação. Isso depende do seu desempenho ao longo do ano e de suas potencialidades. É necessário ter planos de adaptação curricular, registro das ações propostas, registros dos alunos, portfólio. Além de nortear o trabalho pedagógico, também servirão para comprovação, para reprovação ou para aprovação. Aqui eu trago para vocês a adaptação curricular. A adaptação curricular é um planejamento, é um plano do que eu vou trabalhar com o meu aluno. Não é um relatório, eu não vou preencher ele depois da aula, eu vou preencher antes, para descrever como que irá se dar a aula. Alguns professores confundem e preenchem com resultados. A adaptação curricular não tem o objetivo de mostrar resultados.
Isso se faz em relatórios. A adaptação curricular é para planejar a aula. Eu vou comprovar com ela, né? Eu vou comprovar que eu estou adaptando o currículo. Vai um exemplo. Eu estou trabalhando com os alunos do segundo ano dos anos iniciais, o EMAI, com todos os alunos da turma. E aí eu pego aquele aluno com deficiência, coloco num cantinho e vou trabalhar o ler e escrever com ele. Eu estou certa? Não, não estou certa. Eu tenho que trabalhar a mesma coisa com todos os alunos, porém com adaptações para aqueles que precisam. No documento, pede para descrever as expectativas de aprendizagem trabalhadas na aula com todos os alunos. Então, o primeiro item é descrever todas as expectativas de aprendizagem trabalhada com todos. Depois, embaixo, eu vou descrever as expectativas de aprendizagem que eu vou trabalhar com aquele aluno em específico, né, aluno com deficiência intelectual em específico. Né? Então, eu vou mostrar que eu estou trabalhando com todos no primeiro item, e aí dentro, né, desse contexto maior, eu vou separar para o meu aluno com deficiência intelectual, dentro, né, do primeiro item, o que eu trabalho com o meu aluno com deficiência intelectual no segundo item. Depois, pede para colocar as estratégias trabalhadas com todos os alunos em aula. Então, eu vou descrever lá todas as estratégias que eu vou utilizar com todos. E aí, embaixo, eu vou especificar o que eu vou trabalhar com o aluno com deficiência intelectual. A adaptação curricular é individual, não é o mesmo para a turma toda. Então, por exemplo, numa sala de aula, eu tenho 3 alunos com deficiência intelectual, eu vou fazer a mesma adaptação curricular para os 3. Pode dar certo? Em alguns casos até pode, mas no geral não. Então, ela é individual. A adaptação curricular é um plano, né? Se realiza antes da aula, então eu não posso fazer a adaptação curricular no final do ano, né, de tudo que eu trabalhei durante o ano. Ela precisa acontecer no início das aulas e todos os professores devem fazer essa adaptação. Não é só o professor de português, não é só o professor de matemática, são todos os professores devem realizar. Nós estamos vivendo assim num momento bem de judicialização, né, da educação, e esse é um documento que é de extrema importância realizar. Aqui eu trago para vocês um exemplo eu vou passar alguns exemplos de atividades que pode compor a adequação curricular. Eu não sou favorável a exemplos, né, pois os exercícios eles são pensados em um único aluno em específico, né? Esse exercício, ele foi pensado para uma característica de turma, uma característica de aluno, e aí eu não posso sair copiando o mesmo exercício para todos os alunos, porque aí ela deixa de ser uma adaptação, tá? Esse exemplo é para nortear o trabalho dos professores. Às vezes o professor fala, eu não sei nem por onde começar. Então, a gente aqui traz algumas ideias para o professor realizar o trabalho. Ele pode servir para um aluno da minha turma? Sim, ele pode servir para um aluno ou para outro aluno, mas não é regra, tá? Então, é um exemplo de geografia, caderno do aluno do 8º ano. Competências e habilidades. Identificar as características dos materiais da natureza, relacionar os métodos de obtenção para os diversos tipos de materiais, identificar as modificações dos materiais para constituírem produtos manufaturados, reconhecer medidas que concorram
para o uso racional de recursos materiais. Sugestões: atividades com uso de imagens, procurar em revistas, por exemplo, alguns produtos manufaturados e ou materiais da natureza. Em seguida, pode pedir para que o aluno nomeie oralmente e depois, com o auxílio do professor ou de um colega, faça uma lista, se o aluno ainda não for alfabetizado, ou ainda separar as imagens em produtos manufaturados e materiais da natureza. Eu posso pedir para que o aluno relacione a matéria-prima com os produtos, né? De forma escrita ou de forma através de desenhos, ou relacionar a matéria-prima com a figura, né, da matéria-prima, ou relacionar a matéria-prima com os produtos, ou os produtos com os desenhos da matéria-prima. Então, tem inúmeros formatos de atividades que eu posso trabalhar com esse aluno. Vai depender muito do meu objetivo com o aluno e das potencialidades desse aluno. Aqui um outro exemplo, né, para o aluno que já domina a competência leitora e escritora. Eu posso solicitar que o aluno descreva os materiais que podem ser feitos com as matérias-primas. Se o aluno ainda não domina a escrita, eu posso solicitar para alguém ser o escriba, sempre apontando na atividade, né, que foi utilizado esse recurso. Ou então que ele desenhe, ou até mesmo encontrar as figuras em revistas e colar, ou ter essas figuras já trazidas pelo professor para que ele cole no local indicado, né? Então, com uma atividade, eu posso pensar em vários formatos para realizar com o aluno. Aqui eu coloquei o exemplo de uma atividade que, no caso, era de uma aluna que não tinha ainda o domínio da interpretação, porém ela tinha competência leitora e escritora, né, já estava se apropriando. E aí ela tinha fixação pelo Garfield, né? É uma aluna também com transtorno de humor, então com essa fixação, né, pelo Garfield, a professora colocou, né, a figura lá em cima do Garfield e a comanda, né, na linguagem que a aluna utiliza, né? E nesse caso a aluna já estava, né, dominando a escrita. Então ela com a figura ali, com o desenho do Garfield e com o balãozinho, ela leu e conseguiu realizar a atividade. Porém, interpretação nesse caso, ela não tinha ainda o domínio, mas a atividade ela conseguiu realizar. Um outro modelo de atividade que pode ser confeccionado é um quadro com ímã, né? E nele é impresso a tabela. Essa tabela a gente imprime, né? Cola ou desenha a tabela no quadro. E aí esse quadro ele serve para várias atividades. Eu posso utilizar para várias disciplinas, eu posso utilizar apenas com a minha disciplina, porém com temáticas diferentes, e aí eu consigo pedir para que o aluno relacione, né? Como tem um quadro com ímã, então eu consigo pedir para o aluno arrastar a figura, né? E trazer para o local desejado. Aqui no caso, era para arrastar os derivados, né, até a matéria-prima. Então, é uma atividade bem interessante que a gente consegue, né, confecciona ou compra, né, adquire, se a escola pode adquirir o quadro de ímã, e aí eu posso confeccionar também, não é um material com custo caro. Eu trago, né,
as figuras, e aí eu utilizo, eu mudo, na verdade, sempre a comanda, né? E separo figuras de revista, recortada de revista também com imã atrás. Essa atividade, ela também serve, assim, e dá bastante resultado com crianças com paralisia cerebral, né, que também não tem domínio da escrita, ela consegue arrastar e trazer a atividade, muitas vezes ela tem entendimento da comanda, em alguns casos até tem a competência leitora, porém não tem a escritora. E aí a gente consegue realizar facilmente essa atividade com alguns. É lógico, eu sempre coloco, né, e friso muito com alguns, porque alguns alunos não vão conseguir, né? São apenas exemplos de atividades. E eu estou encaminhando, como anexo, toda a instrução para o trabalho com cada deficiência. No material, ele se refere à resolução 61, porém, a resolução vigente hoje no Estado é a resolução 68, né? E a última instrução que temos é essa de 14/1 de 2015. Então, todo esse material vai em anexo para vocês poderem ler. Ele é dividido por deficiências, então é um material para deficiência física, um material para deficiência intelectual, um para deficiência auditiva, outro para deficiência visual e outra para o transtorno do espectro autista, tá? E os documentos são basicamente os mesmos documentos para todas as deficiências, tá? Mas ali em cada instrução ele está pontuando de forma mais exata, tá? Então, basicamente para todos eu preciso de uma avaliação inicial, eu preciso de um plano de atendimento individualizado, que é o PAI. Esse plano, quem realiza é o professor da sala de recursos. Porém, quando esse aluno não participa da sala de recursos, a gente precisa ter esse documento também. Então, algumas questões o professor da sala regular não vai ter a competência para poder preencher, mas outras questões ele pode preencher, né? O professor de educação física, o professor de arte, ele precisa alguns itens, são esses professores que preenchem. As adaptações curriculares, né, que precisa acontecer desses alunos, e aí tem outros documentos referentes às deficiências sensoriais ou física, que são documentos mais específicos que estão descritos nesses registros. Todos eles vão em anexo para vocês. Bom, muito obrigado a todos. Eu espero ter auxiliado em algumas dúvidas, né? Estou à disposição, espero que em breve nós tenhamos uma nova oportunidade de ATPC e muito obrigado pela atenção.